Bom, mais uma vez, então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Esther. Boa noite a todas. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Dando continuidade. Estamos quase chegando ao final, né? Do nosso primeiro livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 33, que o título é Como os verdadeiros servos agem. E aí ele começa com um versículo de Marcos, capítulo 10, versículo 43, que diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E aí o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Então, esse capítulo aqui vai falar sobre servos. E eu quero começar, né, nosso estudo hoje perguntando para vocês, o que significa ser servo? Servo é servir, né? Servir ao próximo, servir a Deus. Uhum. Quem mais? Não fecha a câmera não, Tamara, eu tô te vendo. Nem Manu. Pode continuar com a câmera aberta. E aí, o que vocês acham sobre ser servo? O que é ser servo? Servir a Deus mesmo. Servir a Deus e seguir os caminhos que Deus nos dá. Amém. Então, esse capítulo vai começar falando, né? Servimos a Deus ao servir os outros, né? Então, ao longo desse capítulo, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus, né? E, como vocês falaram, né? Ser servo significa servir a Deus, servir as pessoas, né? E aqui, logo no início desse livro, ele vai falar sobre a questão de grandeza, né? Que para o mundo em geral, ser grande, ter grandeza, né? Ter poder, ter posses, ser uma posição alta, ter uma posição alta. Peraí, só um minutinho. Isso vai... Quando as pessoas têm poderes, quando as pessoas são grandes, né, têm riquezas, têm muitas posses, geralmente elas têm muitas pessoas que as servem, né? Tem muitos empregados, tem muitas pessoas ali que trabalham ao seu serviço, trabalham para servi-la, né? E quando uma pessoa tem muitas pessoas que a servem, muitas pessoas que trabalham para ela, a gente pode considerar que essa pessoa é uma pessoa grande, né? Uma pessoa importante, vamos dizer assim. E aí ele fala aqui que na nossa cultura egoísta, né, com a nossa mentalidade de pensar sempre em nós primeiro, agir como servo não é uma coisa que é apreciada, não é uma coisa que a gente escuta com bons ouvidos, vamos dizer assim, né? Que a gente vê com bons olhos. Ser servo, ninguém quer ser servo, porque servo remete justamente a ser como se fosse um empregado, alguém que está sempre a serviço, né? Está sempre trabalhando, está sempre assim, vamos dizer, por baixo, está sempre numa posição de humildade. Então, hoje, né, nesse mundo que nós vivemos, em que as pessoas querem poder, né, querem sempre estar em primeiro lugar, querem se destacar, então isso, ninguém quer ser servo, ninguém quer servir. Então, isso que ele vai começar falando aqui, né, e nós ouvimos falar sobre, nos dias anteriores, né, sobre aquela questão de conhecer a nossa forma, né,
que é importante para servir a Deus, é conhecer a forma. Mas mais importante do que conhecer isso, de que ter esse conhecimento, é ter um coração de servo, ter um coração que deseja servir. Isso é mais importante, né? E aí, nesse começo aqui, nessa introdução, vai dizer que Jesus, ele nos chamou para uma vida de serviço, uma vida de servir, né? Mas como será que um verdadeiro servo age? E aí a gente vai aprender isso aqui hoje. Jesus, ele foi o maior exemplo de servo. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós vemos o exemplo do próprio Filho de Deus, né? Ele é o Criador de todo o universo, mas ele se fez carne e ele rejeitou toda a sua glória, né? E veio aqui a essa terra como homem, e um homem que serviu, né? Um homem que se pôs a serviço das outras pessoas, né? E por que ele fez isso? Porque ele queria nos deixar como exemplo, que nós também precisamos ter um coração assim, inclinado a servir, né? Servir faz parte do nosso propósito, do propósito que Deus tem para nossas vidas. Deus, ele nos criou para servir. E aí, a partir do momento que nós servimos as outras pessoas, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. À medida que nós servimos, né? Que nós praticamos o ato de servir. Mas também existe uma diferença entre servir por amor e servir para ser reconhecido. Porque muitas pessoas servem, mas não tem um sentimento no coração de amor, sabe? De gratidão a Deus por tudo que ele faz. Não tem um sentimento de servir para cumprir o propósito. Tem pessoas que elas servem para serem reconhecidas, né? Para serem importantes, para receberem destaque, para receberem fama, para receberem holofotes, né? Mas esse não é o verdadeiro propósito de servir. Nós não fomos chamados para servir dessa forma. Nós fomos chamados para servir com amor, com sentimento de amor. Lembre-se de que nós aprendemos, né, que Deus, ele não olha como a gente vê, como o homem vê, ele olha para o quê? Para o nosso coração. Então, nós precisamos estar atentas. Qual será a intenção do nosso coração? Né? Nós precisamos servir a Deus com um coração sincero, com um coração amável, com essa intenção, né, de servir em amor. Então, agora nós vamos ver aqui, nós vamos aprender quais são as características, né, dos verdadeiros servos. Como que eles se comportam? Como será que eles agem? Então, a primeira característica é que os verdadeiros servos, eles estão à disposição para servir. Aí eu destaquei uma parte que eu achei interessante aqui, né? Se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Será que a gente está servindo apenas quando é conveniente para nós? Verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Então, os verdadeiros servos, eles estão sempre dispostos. Quando aparece uma oportunidade de servir, e servir aqui, é importante dizer que servir não é só servir na igreja, não é só, por exemplo, ser um obreiro na igreja, cantar na igreja. Não, servir é servir as pessoas, servir ao próximo, né? Você perceber às vezes que uma pessoa precisa de algo, precisa de uma ajuda, e você está ali de prontidão. Então, os verdadeiros servos, eles são assim, eles estão sempre dispostos, né? Sempre, não apenas quando é conveniente, não apenas quando for conveniente para mim,
mas quando eu ver que tem uma oportunidade, que eu preciso servir, né? Então, essa é a verdadeira essência, o verdadeiro servo. A gente não pode escolher o momento ou uma circunstância para ajudar. A gente precisa estar sempre pronta para ajudar o próximo, né? Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, né? Isaías, ele disse assim, Senhor, Deus estava procurando quem ele poderia enviar, né, para pregar a palavra, e aí Isaías disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eu lembrei também de Maria, mãe de Jesus, quando ela recebeu ali a visita do anjo, né, que o anjo foi anunciar que ela geraria, né, que ela seria a mãe do Salvador. Qual foi a resposta dela? Ela era apenas uma menina. Alguns estudiosos dizem que ela tinha aproximadamente 14 anos. E ela, de prontidão, quando ela recebeu aquela missão, né, que o anjo disse ali que ela seria a mãe do Salvador, ela disse assim, eis-me aqui, né, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Então, ela estava disposta, né, ela estava disponível, e é assim que a gente precisa estar. Se Deus pedisse para você hoje servir de uma maneira inesperada, qual será que seria a sua resposta? Será que você diria sim? Ou você falasse, ai meu Deus, agora, hoje não dá, né? Eu não estou pronta. Então, assim, a gente precisa estar pronta sempre, sempre dizer sim para servir. A outra característica é, os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos às formas de ajudar os outros. Então, a gente precisa estar atento, sabe? Não estar atento é um sinal de empatia, de prestar atenção na necessidade do próximo, né? Muitas vezes a gente só se preocupa com a gente mesmo. A gente está tão ali focado nas nossas necessidades, nos nossos problemas, que a gente esquece de olhar em volta e perceber que tem pessoas que, às vezes, a gente pode ajudar com coisas simples, sabe? Não é muito grande, não. Às vezes, uma palavra que você der, um abraço. Tem pessoas que, às vezes, precisam de um abraço, sabe? Que, às vezes, um abraço... Vocês já viram sobre o poder que um abraço tem de curar? Né? Às vezes, uma pessoa que está ali desanimada, que está... Você tem palavras... Você não tem palavra, não sabe o que dizer, dê um abraço nessa pessoa, um abraço pode curar. Então, a gente precisa estar atento às necessidades das pessoas, né? Não precisa esperar ser chamado, não fica esperando a pessoa falar assim, você pode me ajudar? Se você perceber que a pessoa precisa de ajuda, somente haja, vai e faça. Não fica esperando a pessoa te pedir, te implorar, né? Assim como Jesus, que estava atento às necessidades das pessoas, né? Nós sempre vemos ali Jesus, conforme a gente vai ler na Bíblia, né? Jesus viu que o homem lá estava enfermo há 38 anos. Teve um homem que estava enfermo há 38 anos e todo ano ele ia ali esperando que alguém jogasse ele no tanque para que ele fosse curado. E Jesus viu aquilo, né? Isso nos mostra que ele estava atento, que ele percebia. E aí Jesus foi lá e fez um milagre na vida daquele homem. Então, que nós possamos seguir esse exemplo e estar atento às necessidades, né, das pessoas ao nosso redor, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quais necessidades será que nós temos ignorado? Necessidade das pessoas. Será que não tem pessoas perto da gente, pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho, pessoas próximas que têm uma necessidade, e muitas vezes a gente está ignorando? Sabe, Deus quer chamar a nossa atenção para isso hoje. O outro ponto aqui eu grifei aqui, eu vou ler rapidinho.
Essa parte que eu achei importante. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito tempo. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade, né? Então, não perca a oportunidade de servir, de ajudar quem precisa, de ajudar pessoas que Deus colocar no seu caminho, né? Porque nós, fazendo isso, nós estamos servindo a Deus, nós estamos agradando a Deus. Um outro ponto, uma outra característica dos verdadeiros servos é que eles fazem o melhor com o que podem, com o que têm à mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem, um dia desses, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisam ser feito. Então, que a gente possa prestar atenção nisso também, né? Que não fique esperando você ter os recursos ideais para você fazer algo. Não fique esperando, qualquer dia eu vou... Quando Deus colocar algo no seu coração, por exemplo, não fique esperando, qualquer dia desses eu faço isso. Ou, vou esperar a hora certa, né, para agir. Não, faça hoje ainda, né? Vamos seguir o exemplo da viúva lá, que o profeta Elias chegou na casa dela e pediu para que ela fizesse um bolo, né? Porque ele estava faminto e ela tinha poucas coisas, né? Tinha um pouco de azeite apenas e um pouco de farinha, mas com esse pouquinho que ela tinha, ela serviu, ela ofereceu, né? E através disso ela foi abençoada, né? Então, que nós possamos usar o pouco que nós temos para ajudar, para servir. Como eu falei, às vezes esse pouco é um abraço, às vezes é uma palavra, olha, Jesus te ama, né? Tenha fé, Deus vai te abençoar. Às vezes é um mantimento que você pode ajudar, né? Coisas simples. Então, não pensa que é só com coisas grandes, com muito que você pode ajudar, não. Ajude com o que você tem, com o que você tem à mão. Uma outra característica é os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa não importa, né? A única questão ela precisa ser feita. Então, seja o que for, não fique esperando ser uma tarefa grande para você poder fazer. Tudo que vier à sua mão para fazer, mesmo que ela for pequena, faça com todo o amor, com toda a dedicação, né? Como se estivesse fazendo para Deus. Siga o exemplo de Jesus, né? Jesus, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos, né? Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas ele fez ali, se prostrou, lavando os pés dos discípulos, nos deixando o exemplo, né, de que nós devemos servir com dedicação, seja na oportunidade pequena, seja numa coisa pequena, né, que a gente não despreze isso, não despreze nenhuma oportunidade de servir. Um outro ponto aqui, ó. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, né? Então, quem é fiel no pouco, como a palavra de Deus diz, ele vai colocar no muito, né? Então, mesmo que seja pouca coisa, que seja coisa simples, faça, né? Isso vai demonstrar o coração que você tem de servo. Não fique esperando para agir apenas em coisas grandes, em situações assim esplendiosas, não, né? Tenha pequenas atitudes demonstram o nosso coração.
Eu lembrei do exemplo de Davi, né? Que antes dele ser rei, ele cuidava das ovelhas ali com todo carinho, com toda a atenção, né? Quero até também deixar uma sugestão aqui para vocês. Tem uma nova série lá no Prime, na Amazon Prime lá, que é Casa... Como que é? É o Casa do Rei? Casa de Davi, que conta a história de Davi. Gente, é maravilhosa. Eu comecei a assistir, é muito boa. Quem tiver, assiste. E aí vai contar a história de Davi, né? Desde o início. E Davi, antes dele ser rei, ele era um simples pastor de ovelhas, né? E ali ele cuidava com todo amor e com todo carinho. E acredito que já foi ali que Deus viu o coração dele, né? Porque quando o profeta foi enviado na casa dele lá, para ungir quem seria o novo rei de Israel, o pai de Davi nem lembrou dele, né? Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, e aí o profeta falou assim, eu quero que você chame os seus filhos aqui. E o pai de Davi chamou todos os filhos dele, né? Mas não chamou Davi. E todos os filhos eram bonitos, eram fortes, eram formosos, eram homens de guerra. E ali o profeta logo pensou, né? Com certeza vai ser um desses que vai ser o novo rei de Israel. Mas Deus não olhou para isso, não olhou para a aparência. Ele olhou para o coração que Davi tinha, né? E que a gente possa ter essa certeza, né? Que as nossas pequenas atitudes de serviço dizem muito sobre o nosso coração, né? Que as grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores, né? Então, assim, grandes oportunidades, às vezes, estão escondidas em coisas pequenas. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então, somente faça as coisas não tão grandes, e Deus vai te designar para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Não fique esperando apenas coisas grandes para você fazer para Deus, né? Servos, eles não buscam se tornar visíveis, não buscam ser visibilidade, né? Mas eles enxergam o propósito nas pequenas ações. Um outro ponto aqui, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos não concluem suas tarefas, eles cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas, levam a cabo os seus compromissos, não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. Eles são confiáveis e dignos de crédito. Então, quem é servo de verdade, né, um servo verdadeiro, ele permanece fiel, mesmo que ele não é incentivado, mesmo que muitas vezes ele não é reconhecido, que ninguém reconhece, sabe? Nossa, olha como essa pessoa é dedicada, né? Isso muitas vezes nos chateia, porque às vezes nós trabalhamos para Deus com amor, a gente dedica tudo, a gente tenta fazer o melhor, e muitas vezes as pessoas não reconhecer isso, acaba nos entristecendo, mas a gente não pode se deixar levar por isso, a gente não pode parar por isso, né, porque a gente não foi reconhecido, que a gente possa seguir o exemplo de Noé, né, que continuou construindo a arca por muitos anos ali, 100 anos, né, ele demorou para construir a arca, e todo mundo caçoando dele, né? Imagina quanto tempo demorou para ele ver o resultado, para vir o dilúvio, mas mesmo assim ele não desistiu, ele não parou. E aí eu quero te perguntar, será que você tem servido a Deus com perseverança, mesmo diante dos desafios, daqueles momentos que você não é notado? Será que você tem continuado a servir a Deus? O próximo ponto os verdadeiros servos mantêm a descrição. Servos
não se promovem nem chamam a atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar, de se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia, desviando a atenção de seu trabalho. Então, um verdadeiro servo, ele é uma pessoa que ele é discreta, né? Ela não fica querendo se aparecer, não fica querendo chamar atenção. Ela não precisa ser o centro das atenções, né? E aqui, como falou, mesmo quando ela é reconhecida, quando alguém reconhece, ela aceita, né, esse reconhecimento, mas não fica ali, não permite com que isso distraia, sabe? Não deixa o orgulho entrar no coração, ela permanece humilde, estando sempre atenta ao trabalho de servir. Um outro ponto aqui que o livro vai trazer é que a autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Então, assim, se uma pessoa quer se autopromover, ela não pode servir. Se ela tem um coração, dentro do coração dela, o sentimento de querer se promover, de querer se aparecer, essa não é uma atitude de servo. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação ou por aplausos dos outros, né? E aqui vai dizer o exemplo dos fariseus, né? Que muitas vezes a Bíblia vai dizer que eles iam orar, e aí eles começavam a orar em alta voz, se aparecendo, né? Para se mostrar mais importantes, mais santos dos que os outros. Então, assim, Deus não se agrada disso, né? Como a palavra de Deus diz, o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve ver, né? Então, assim, a gente não pode servir para se aparecer, para se mostrar, né? Temos que ser discretos. E aí, finalizando já, ele vai dizer aqui, ó, você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Se você vê que uma pessoa gosta de ser o centro das atenções, geralmente ela não é um servo verdadeiro, né? Porque uma pessoa que tem esse sentimento, ela não pode ser um servo verdadeiro. Na verdade, sendo possível, o servo verdadeiro ele vai evitar ser o centro das atenções, né? Ela vai se trabalhar no escondido, ali no oculto, sabe? Sem querer se aparecer, sem querer se mostrar, sempre no anonimato. Aí aqui, finalizando já, ele diz assim, ó, existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos, né? E mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Então, para finalizar aqui, né? Como será que nós podemos viver como verdadeiros servos em nossa família, no nosso trabalho, na igreja, nas pessoas com quem a gente convive, né? Sempre vai existir atos de serviço que você pode fazer, que você pode servir. O que será que nos impede de servir como Jesus serviu? Será que é o medo? Será que é o orgulho? Será que é a falta de tempo? Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso. E quais dessas características aqui que eu acabei de falar, que Deus está te chamando para desenvolver mais? Qual que você precisa melhorar? E ali, já finalizando, né, um tema para reflexão. Eu sirvo a Deus quando sirvo aos outros.
um versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E uma pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? E que a gente possa pensar sobre tudo isso, né? E orar a Deus pedindo para que Ele nos dê um coração de servo, que Ele nos ajude a servir, nos ensine a servir, que a gente não possa perder nenhuma oportunidade, né? Se você vê alguém, uma pessoa necessitando, não espere, sabe, que ela te peça algo, vai lá e faça, né? Como na palavra de Deus diz lá, deixa eu só achar aqui rapidinho. Ó, quando Jesus disse assim, que, ó, eu vou ler rapidinho aqui, Mateus 25, 35 ao 45. Jesus que está falando, ele diz assim, ó, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E aí os justos lhe responderam, Senhor, mas quando que nós tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o rei irá responder, o que vocês fizeram, alguns desses meus irmãos fizeram a mim, né? Então, isso é muito profundo. Deus, ele trabalha através de pessoas, né? E quando nós servimos as pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Então, não perca a oportunidade de servir. Amém? Desde já quero agradecer a presença de todas vocês, né? Que Deus possa ter falado ao seu coração. E na quarta-feira eu vou ter uma reunião no meu trabalho às 7h30 da noite, né? O diretor já me chamou hoje, convocou, e não, acredito que não vou conseguir entrar, acho que não vai terminar antes das 8. E aí eu vou gravar o vídeo, vou ver se eu consigo gravar amanhã do capítulo 34, que é o próximo, e aí eu coloco lá, tá bom? No grupo, pra gente não perder. E aí na sexta-feira a gente volta aqui com o encontro ao vivo. Combinado? Combinado. Então tá bom. Que Deus abençoe a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui. E que vocês tenham uma excelente noite, né? Uma noite reparadora. Um bom descanso a todas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa Até amanhã. noite. Até sexta.